Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Mais de 4 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia, segundo dados atualizados da ONU. A organização alerta para uma crise de insegurança alimentar global agravada pela guerra. A Europa não registrava um fluxo dessa intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados informou que mais da metade dessas pessoas foram para a Polônia, que recebeu mais de 2 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas que fugiram é de mulheres e crianças. E o número total supera a projeção inicial feita pelo Alto Comissariado. Mais de 10 milhões de ucranianos, cerca de 25% da população do país, foram obrigados a sair de casa devido à guerra. Refugiados ucranianos encontram abrigo em Castelo, na República Tcheca. O país já acolheu cerca de 300 mil dos 4 milhões de refugiados que fugiram do conflito. Olga Shandiba nunca havia morado em um castelo até ser obrigada a fugir da Ucrânia por causa da guerra. Ainda assim, ela trocaria este conto de fadas improvisado para poder voltar para casa. A costureira faz parte de um grupo de 22 refugiados ucranianos que moram, no momento, no castelo de Bykov nad Templu, no oeste da República Tcheca, graças a uma iniciativa do Instituto Nacional do Patrimônio. Nunca pensamos realmente que poderíamos viver em um castelo. Nossas filhas são como princesas, nós somos como princesas. Para elas é uma aventura e, de certa forma, é uma aventura para nós também. Nós não planejamos isso, é o que o destino e a guerra fizeram. O castelo acolhe 12 crianças refugiadas e 10 mulheres de diferentes profissões, de florista a uma advogada, passando por professora de canto. É lindo e absolutamente inesperado para nós ficarmos em um lugar tão incomum. Nos sentimos com muita sorte. Viemos à noite, vimos um belo castelo com nossas bandeiras pela janela. Foi muito bonito e inesperado. E ao redor da cidade, vemos muitas bandeiras ucranianas em casas diferentes. Isso nos dá muito apoio. A República Tcheca acolheu cerca de 300 mil dos 4 milhões de refugiados ucranianos que fugiram do conflito. O Instituto do Patrimônio instalou 110 camas em 17 lugares históricos espalhados pelo território para acolher gratuitamente refugiados ucranianos. A exigência de pagamento em rublos pelas vendas de gás russo à União Europeia vai ser implementada de maneira gradual. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Kremlin. Em entrevista coletiva, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou que tanto o pagamento quanto a entrega do gás serão um processo prolongado. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia iria deixar de aceitar os pagamentos em dólares ou euros pelo gás que vende à União Europeia, dando às autoridades uma semana para elaborar um novo sistema baseado na moeda russa. Peskov afirmou que o novo sistema não vai entrar em pleno vigor a partir de quinta-feira, com novas regras para consumidores europeus. Os países do G7 tinham criticado a exigência russa, considerada inaceitável. O gás russo é crucial para a União Europeia, mas desde o início da ofensiva na Ucrânia, o bloco busca uma maneira de romper a dependência. Enquanto mais de 4 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início dos ataques da Rússia em 24 de fevereiro, voluntários de diferentes nacionalidades estão entrando no país para ajudar as forças de resistência, incluindo brasileiros. O brasileiro Saulo, de 35 anos, está se preparando para ir à guerra. O ex-agente da Polícia Militar de São Paulo decidiu dar baixa da corporação para se unir ao conflito na Ucrânia. Eu me identifico muito com a causa agora do Zelensky, presidente. É necessário total apoio àquele povo lá. Me identifico muito com o povo. Vejo como uma parte injusta do país agressor. Então, acredito que toda forma voluntária para acessar essa injusta agressão, todas as partes do mundo é bem-vinda.
Centenas de brasileiros estão entre os mais de 20 mil voluntários de 50 países que decidiram se unir à Legião Internacional para a defesa da Ucrânia após o chamado do presidente Volodymyr Zelensky. Saulo já partiu para a Polônia com uma passagem de ida comprada com suas próprias economias, deixando para trás 2 filhos e a namorada. Agora o paranaense já está em solo ucraniano, pronto para repelir os russos. Hoje, dia 26 de março de 2022. Leandro Galvão, um ex-militar brasileiro de 49 anos que integrou a Legião Estrangeira no Afeganistão, serve atualmente no exército ucraniano nos subúrbios de Kiev. Ele chegou à capital ucraniana vindo da Estônia, onde mora para defender a democracia. O que mais me choca aqui é o ataque feito por parte da Rússia à sociedade civil, a prédios residenciais, a cidadãos civis desarmados, a pessoas que estão andando pela rua são atacadas, ataques a shopping aqui aos arredores de Kiev, muitas crianças perderam a vida, idosos, mulheres, e é por isso que eu vim aqui lutar em prol da democracia ucraniana. Nós somos acolhidos de braços abertos, com muita alegria e com muitos agradecimentos. O consulado da Ucrânia em São Paulo afirmou que não há nenhum tipo de ajuda para aqueles que querem ir ao combate. Um novo estudo israelense indicou que a 4ª dose da vacina contra a Covid reduziu a mortalidade pela doença em quase 80%. A dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid reduz o risco de morte pelo vírus em 78%. Foi o que revelou um estudo com base em dados de mais de 500 mil de pessoas entre 60 e 100 anos de idade. O estudo, de caráter preliminar, foi realizado pelo Departamento de Medicina Comunitária de Clalit, em conjunto com 2 centros acadêmicos israelenses. As análises aconteceram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando a variante Ômicron já era dominante, e focaram nas taxas de mortalidade entre a população que recebeu a 4ª dose e aqueles que receberam apenas a 3ª dose. Diante da expansão da cepa contagiosa Ômicron, Israel começou a vacinar pessoas com mais de 60 anos com a 4ª dose no início de janeiro. E hoje são mais de 747 mil pessoas que receberam esse reforço. Neste momento, a mortalidade no país é relativamente baixa, mas há preocupação entre as autoridades de saúde, pois nas últimas semanas ela vem aumentando ligeiramente. Uma pesquisa revelou que comer abacate toda semana pode reduzir o risco de ataques cardíacos. Outro estudo apontou que os homens de 60 anos têm um maior risco de morte por doenças cardíacas nas noites mais quentes. A data que lembra a importância da saúde e nutrição faz parte do calendário oficial do Ministério da Saúde e foi criada para incentivar os brasileiros a lembrarem o quanto uma boa alimentação é importante para a saúde. Um exemplo disso foi apontado por uma pesquisa realizada no Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos. O estudo revelou que comer um abacate por semana reduz o risco em até 21% de ataques cardíacos em homens e mulheres, inclusive quando consumimos no lugar de manteiga, queijo ou carnes processadas. A pesquisa acompanhou mais de 68 mil mulheres e 41 mil homens, inscritos em 2 estudos de longo prazo sobre os fatores de risco para doenças crônicas. A doença cardiovascular é uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse mal tira quase 18 milhões de vidas todos os anos no mundo. Somente nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dizem que as doenças cardíacas tiram uma vida a cada 36 segundos. Um outro estudo, realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, apontou que os homens de 60 anos ou mais têm o maior risco de morte por doenças cardíacas nas noites mais quentes. Os pesquisadores analisaram os dados de cerca de 40 mil mortes de adultos por doenças cardiovasculares durante os meses de junho e julho, entre 2001 e 2015, na Inglaterra e no país de Gales.
De acordo com a Biblioteca de Medicina Americana, prevenir doenças cardíacas significa, além de ter uma alimentação saudável, manter o peso, pressão arterial e colesterol sob controle, dormir bem, controlar o estresse e fazer exercícios regulares. A atividade industrial da China registrou queda em março, de acordo com os dados oficiais. No momento em que o país enfrenta o surto mais grave de Covid-19 em 2 anos, o que obrigou o governo a impor confinamento esporádicos e a fechar fábricas. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o indicador dos gestores de compra, indicador-chave da atividade industrial, caiu para 49,5%, pouco abaixo da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contração. Esta é a primeira contração em 5 meses e está abaixo das expectativas de economistas. A queda coincide com a luta das autoridades para erradicar vários focos do coronavírus com restrições e confinamentos em centros industriais como Shenzhen ao sul, Changchun na região nordeste do país, além de Xangai, cidades mais populosas e centro econômico do país. Nas últimas semanas, a China registrou milhares de casos diários de coronavírus, após 2 anos praticamente sem contágios. Algumas empresas reduziram ou suspenderam temporariamente a produção. E olha só, uma imagem digna de um quadro. A temporada de flores de cerejeira em Tóquio teve início junto com a primavera. Um espetáculo rosa que muda todos os anos a aparência da capital. Os moradores de Tóquio aproveitaram o dia de primavera para passear sob as sakuras, ou melhor, flores de cerejeira. A palavra também expressa em japonês a beleza feminina, a renovação e a esperança. A floração da árvore é um símbolo do país e acredita-se que existam 600 espécies diferentes no arquipélago. Este ano, a contemplação das flores aos poucos volta à normalidade. O Japão suspendeu quase todas as medidas de emergência contra o coronavírus, mas Tóquio ainda não recomenda a realização do tradicional piquenique Hanami. Apesar de longe dos apelos do paladar, o espetáculo segue um deleite sem igual para os olhos. Se você gosta de desafios e quer experimentar sensações diferentes, vai adorar essa dica. A oportunidade de descer um vulcão esquiando atrai todos os anos turistas ao Cerro Negro, na Nicarágua. Os aventureiros se lançam do alto do vulcão sobre pranchas que podem alcançar 80 km por hora. A chance de deslizar a toda velocidade sobre uma prancha nas encostas do vulcão Cerro Negro, perto da cidade de León, é um autêntico imã de turistas. Primeiro penso que é uma experiência muito boa, porque Primeiro penso que é uma experiência muito boa, porque é estar em contato com a terra. A melhor experiência humana que pode ter é sentir o calor da terra. No início é cansativo, depois, quando chega, dói a perna. Mas quando chega lá embaixo é perfeito. Quer ir de novo e de novo. O Cerro Negro, de 728 metros de altura, está localizado na Cordilheira de Los Maríbios e faz parte da chamada Rota dos Vulcões, que inclui vários colossos ativos na região do Pacífico. Ele não emite fumaça, teve 23 erupções, a última significativa em 1999. É muito interessante, é uma experiência única. É muito interessante, é uma experiência única, só pode ser feita em alguns lugares do mundo e por isso é muito interessante. Há muitos vulcões aqui na América Central, mas essa experiência é só aqui na Nicarágua, em León. É muito interessante, muita adrenalina, gostei muito. O retorno dos turistas é um alívio para as famílias da região. O setor foi duramente atingido tanto pela pandemia de Covid-19 quanto pela crise política que a Nicarágua enfrenta desde 2018. Cerca de 12 comunidades assentadas nas encostas do vulcão, com uma população de 500 mil pessoas, trabalham de forma direta ou indireta no setor turístico. Os visitantes pagam cerca de $30, o equivalente a quase R$150, pelo transporte ao local, trajes de proteção, pranchas e instruções para um deslizamento seguro.
E você já imaginou levar o seu cãozinho para uma pool party? Cerca de 40 cães venezuelanos mergulham em uma piscina na capital Caracas durante o evento mais fofo do mundo. Os cães se divertiram durante a festa na piscina de Caracas, a primeira do gênero na cidade, segundo o veterinário e organizador da festa na piscina, Otto Alvarado. É a primeira vez que realizamos uma grande festa na piscina para animais de estimação, mas seus donos também podem entrar com seus cães e os seus filhos de 4 patas podem se livrar do medo de água. Há donos de cães que me dizem: quero levar meu cachorro ao parque, mas tenho medo de que ele se perca. Isso não pode acontecer aqui. É uma área completamente fechada, onde eles aprendem a socializar. Os cães podem se exercitar e participar de um tipo diferente de atividade, além de passear. É muito divertido. Eles também fazem muito exercício, o que é importante. Alguns cães chegaram muito agitados. Minha cachorrinha gostou muito de estar aqui. Acho que todos estão se divertindo. O local do evento também funciona como instalação de treinamento de cães e um hotel canino chamado Pet Suites. Novas edições da Dog Pool Party já estão previstas, segundo os organizadores. Em Venezuela, nos últimos anos, talvez nos últimos 10, hemos melhorado muchísimo em quanto à cultura canina. Nos últimos 10 anos, a Venezuela melhorou em relação à cultura canina. O que estamos sempre procurando fazer é melhorar a qualidade de vida do cão e, claro, de suas famílias. Mas sempre, o que estamos buscando são melhores para a qualidade de vida do perro e, obviamente, a qualidade de vida de sua família. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.